Prepare-se para mergulhar em relatos assustadores, onde o inexplicável desafia a lógica e o medo espreita em cada detalhe. Comportamentos perturbadores e fenômenos sinistros vão testar sua coragem. Conheça agora momentos que você achava impossíveis de ocorrer de tão assustadores. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa aí o seu like e se inscreva no canal, senão um fantasma vai puxar seu pé de noite, hein? Então é isso, bora pro vídeo. O dono de um gato colocou uma câmera na coleira do seu pet para ver a interação dele com outros animais quando ele saía na rua, mas o que o bichano registrou deixou o homem em completo choque. Mas o que diabo é isso? Parece uma senhora extremamente pequena e com a pele bizarramente pálida, que deixa o bichano nervoso, mas também, como não deixaria, pode ser questão de ângulo, mas enquanto a cabeça e as mãos da anciã são de tamanho normal, o resto do seu corpo é quase do mesmo tamanho do que o do gato, o que levou muitos a acreditarem que a senhora não era apenas uma velhinha normal. O que seria então uma bruxa? Algum tipo de problema físico? Tem gato que leva passarinho de presente para o dono, mas esse daqui levou uma filmagem de um verdadeiro pesadelo. Na Tailândia, os funcionários de um prédio notaram que enquanto essa mulher passava pela câmera de segurança, sua cabeça simplesmente desapareceu por alguns instantes. Poderia até ser um bug da câmera, mas outras câmeras de outros ângulos também flagraram a mesma coisa e no mesmo instante com a pedestre. O mais curioso é que enquanto isso acontece, todo o restante da gravação permanece intacta, como se só a cabeça dela sofresse algum tipo de defeito na captura. O vídeo viralizou no país porque existe uma lenda tailandesa de que, se alguém aparece sem cabeça numa foto, essa pessoa irá falecer em alguns instantes. E acredite ou não, é exatamente o que acontece quando um ônibus desgovernado aparece do nada. Talvez nem toda a lenda seja apenas um mito para assustar criança. A câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que um homem se materializa do nada caminhando com seu cachorro pela calçada. Ele parece surgir exatamente de trás da árvore que fica do outro lado da rua, porém pela sua espessura seria impossível que ele estivesse lá com o cão o tempo todo. Também seria muita coincidência se fosse algum erro na câmera que se resolveu justamente na hora que ele passava pela árvore, a ponto de causar o efeito dele estar saindo de trás dela. Mais um caso de teletransporte inexplicável registrado em vídeo? Ou será que foi uma falha na realidade? Lauren é uma jovem americana que tinha acabado de se mudar para morar com duas amigas, quando ficou sozinha com o gato de uma delas no apartamento. Ela resolveu fazer um vídeo para mandar para as colegas, mas gravou algo apavorante. Você viu isso? O gato de butuca no escuro já é assustador, mas nem se compara ao rosto macabro que apareceu por uma fração de segundos enquanto Lauren fazia o vídeo. Ela postou a gravação em fóruns, perguntando se alguém já havia passado por algo parecido, e acabou chocando toda a comunidade que viu a gravação e não conseguiu explicar como que uma face com olhos, cabelo, nariz e boca poderia ser projetada com tamanha nitidez do nada. Os gatos realmente parecem ter uma conexão com o lado de lá, que é difícil de entender. Será que o Frajola estava possuído por algum espírito?
Quantas coisas que vão além da nossa compreensão podem ser encontradas em igrejas abandonadas? Quem dirá em uma onde o seu entorno é nada menos que um cemitério? Pois é, foi nesse cenário que dois investigadores paranormais resolveram se meter numa madrugada. Por um tempão eles caminharam sem encontrar nada fora do comum, até que... Algum vulto indecifrável passou numa velocidade impressionante entre as tumbas e um arbusto que havia ali, assustando os aventureiros que não conseguiram nem ter uma ideia do que se tratava. Algo sobrenatural, algum animal mais ágil que o normal, seja lá o que for, eles não encontraram, mas acharam um buraco causado pela criatura desconhecida, mostrando que pelo menos não era coisa da cabeça deles. Look at that. There is a tombstone. 1842. Dude, that is freaking crazy, bro. Na sua opinião, o que poderia ser isso? Aparições e seres demoníacos podem se manifestar de diversas maneiras, inclusive sem darem as caras. Uma dupla de investigadores recebeu a localização dessa casa na floresta, e lá foram eles verificar o barraco antigo, que ficou abandonado por muito tempo. A princípio, nada demais foi visto por lá, até que um deles entrou debaixo da construção, e passos foram ouvidos vindos da parte de dentro. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Nitidamente havia alguém caminhando pelo piso de madeira, mas quando eles voltam para dentro, não tem mais ninguém lá. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. Depois de algumas horas, eles não encontraram mais nada e resolveram ir embora de lá. Mas enquanto estavam encerrando o vídeo, mais uma manifestação ocorreu. Alright, well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have... Seja lá o que tiver ali, não estava muito afim de receber visitas. Um homem afirma que saiu de casa bem cedo num dia e por acaso acabou indo rever a câmera de segurança para observar se havia recebido uma entrega. Mas quando deu play no vídeo, levou um susto que gelou até a sua alma. Enquanto ele caminha na direção do seu carro antes das 5 da manhã, é possível ver um vulto correndo para a direção oposta, até desaparecer por completo logo em seguida. O mais bizarro, o vulto tem forma humana e aparece logo depois que o cara destranca o carro. Coincidência? Sei que não. Agora me diz o que ou quem era aquilo, de onde veio e para onde foi, e o mais importante, o que estava fazendo ali naquela hora. Já parou para pensar em quantas coisas estranhas devem estar registradas por câmeras de segurança por aí, mas ninguém nunca viu porque nunca foi olhar as gravações? Algumas criaturas sobrenaturais já são conhecidas das pessoas, mas existem aparições de coisas difíceis de serem compreendidas, como no caso dessa senhora que estava sozinha em casa quando algo estranho a visitou. I can't do it. What in the hell is that? Oh my gosh. It keeps... Mano, o que é isso? Um rosto bizarramente estranho espreita para dentro da casa curioso, mas é praticamente impossível descrever do que se trata. A senhora fica apavorada, filmando aquela feição desconhecida que definitivamente não se tratava de um ser humano. Oh my gosh. It keeps... Hello? What do you need? I don't even know who you are.
Quando o filho da mulher chegou em casa, já não havia mais nada ali. Ele subiu o vídeo em fóruns e algumas pessoas disseram que talvez fosse um bezerro curioso, mas se fosse o caso, pelo menos pegadas seriam encontradas no dia seguinte, o que não aconteceu. O dono de uma lan house de bairro no interior das Filipinas estava de viagem e pediu para sua namorada dar um pulo no local fora do horário de expediente para resolver uma papelada importante. Mas algumas coisas estranhas começaram a acontecer no estabelecimento. Algo se mexeu ali sozinho, mas nada se compara com o que estava prestes a acontecer. A mulher fica desesperada e liga para o marido sem estar com coragem de voltar para dentro da lan house, já que as coisas simplesmente estão se movendo sozinhas, mas depois ela se acalma e vai pegar alguns objetos para ir embora, mas assim que ela apaga as luzes, uma das cadeiras se mexe, dando um susto tão grande que a moça joga os papéis importantes no objeto e mete o pé de lá. No começo, o namorado até achou que era um exagero, mas quando ele viu as gravações com os próprios olhos, aí entendeu que o negócio era sério. Funcionários de um hospital se depararam com nada menos que uma criança andando sozinha pelos corredores do local, algo que seria impossível tanto pelo horário quanto pelo lugar onde a garotinha estava, sendo que em determinado momento a pequena simplesmente parece atravessar uma porta trancada. Ve que aquí se mete en la pared. No. Fíjate, subió el pie. Foi aí que mandaram um segurança até o local tentar encontrar a criança perdida, mas ele não acha nada dentro do cômodo, diferente do que mostra a imagem da câmera. ¿Te fijas? No, ahí se va a meter, espérate. Enquanto o guarda fecha a porta novamente, a cabeça da criança surge bem próxima dele, como se atravessasse a parede, deixando os funcionários apavorados com o que veem, já que para eles aquilo definitivamente se tratava do fantasma de alguma criança. Em São Paulo, alguns moradores notaram a presença desse objeto voador não identificado sobrevoando os bairros da cidade. Percebendo seu formato diferenciado, várias pessoas deram o máximo de zoom que conseguiram para tentar identificar o OVNI, porém só gerou ainda mais incertezas. Segundo testemunhas, o objeto metálico flutuou no céu por alguns minutos e depois desapareceu numa velocidade impressionante. Na mesma semana, um outro vídeo foi feito mostrando que parece ser o mesmo objeto, mas agora em alguns dos nossos vizinhos que falam espanhol. Con el mío sí se alcanza a ver bien, güey. Ahorita se los paso. Sí, güey. A localização não foi divulgada, mas pelo formato, muitos ufólogos alegam que se trata da mesma coisa, ou pelo menos do mesmo tipo ali de objeto voador que estaria sobrevoando a América Latina. Já viu algo parecido alguma vez na sua vida? Um rapaz chamado James comprou um boneco antigo pela internet, do qual o anúncio dizia ser amaldiçoado. Ele achou a história engraçada e, sem acreditar muito, deu um lance, mas se surpreendeu ao perceber barulhos estranhos na sua casa depois da chegada do brinquedo. Foi aí que ele resolveu colocar o boneco num quarto vazio com uma câmera de vigilância apontada para ele e certa noite acabou flagrando isso.
boneco permanece imóvel, mas algum vulto preto passou pelo cômodo sem explicação. Outra coisa que não dá para explicar é o motivo da câmera estar se movimentando de um lado para o outro, já que ela só faz isso quando captura algum tipo de movimento. Mas isso foi só o começo. A câmera parece procurar por algo que não conseguimos ver, até que o próprio boneco faz pequenos movimentos, sendo suficiente para que seu dono se livrasse da aquisição. Segundo o mesmo, ele ateou fogo no brinquedo e após chamou um padre para benzer o local. E depois disso, nunca mais ocorreram manifestações paranormais na sua residência. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.